Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Codificando e no vídeo de hoje abordaremos jQuery. jQuery é um framework JavaScript que é utilizado para simplificar coisas que em JavaScript puro antigamente não eram tão simples, hoje foi bem mais simplificado, mas ele ainda tem o seu lugar, né, o jQuery. O jQuery é utilizado para fazer algumas facilitações, por assim dizer, como por exemplo fazer animações, plugins que tem um slider para colocar em sites de uma forma mais simples, sem você ter que fazer tudo do zero, e por aí vai. Para instalar um jQuery no nosso site é bem simples, né? A gente vai entrar aqui em jQuery.com, clica aqui no botão Download, e nesta página o site irá te mostrar todas as opções que você tem de instalação. Você pode baixar o jQuery, você pode instalar por pacotes NPM ou a ferramenta que você utilize de preferência, e você também pode utilizar o CDN do jQuery, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês nesta aula. Pelo CDN em code.jquery.com, o que acontece? Quando você acessa pelo CDN, se você acessa algum outro site que também tenha incluído o jQuery do CDN, ao acessar o seu site ele não vai ter uma requisição a mais para buscar o jQuery que está instalado no seu site, que é a mesma coisa que está lá no servidor deles. Ou seja, ele vai acessar do cache do seu navegador e o site terá uma performance mais rápida, né? Então vamos aqui, temos a opção da versão sem compressão e a versão com compressão, que o pessoal chama de versão minificada. A versão sem compressão nada mais nada menos do que é a versão simples, né? Com um comentário bem grande, com várias linhas. O código está com quebra de linha, nomes de variáveis convencionais, como por exemplo aqui ARR e tudo mais. E as funções estão com nomes convencionais, como por exemplo aqui, ó, toType. O que a gente pode fazer? Na versão minificada, é uma versão como se tivesse passado uma ferramenta, como se tivesse não. É uma versão em estado mínimo, ou seja, até o comentário dela é menor. Aqui está tudo em uma linha, o nome das funções foi compactado para nomes menores e também o nome das variáveis foram compactados, e é um código muito mais enxuto. Se você olhar o tamanho de um e o tamanho de outro, a versão minificada pode ter até 10% ou menos do valor do arquivo final. Então vamos lá. Quando a gente clica aqui na versão minificada, ele vai exibir essa janelinha que vai ter o nosso código de instalação, né? O código de inclusão dentro da nossa página. Eu já criei aqui no VS Code uma página que vai estar lá no nosso GitHub, que tem o link aí na descrição. E o que a gente vai fazer? Eu vou incluir aqui o jQuery na tag head. Por quê? Porque como o HTML é renderizado de cima para baixo, primeiro a tag head, depois a tag body, se eu fizer a inclusão aqui dentro do head, ele já vai carregar o nosso JavaScript. Quando ele for iniciar o carregamento do body, já vai estar tudo ok para nós, né? Já que o nosso jQuery está aqui configurado, vamos aqui criar a nossa tag script. Vamos colocar aqui um console.log. E eu já deixei um ambiente mais ou menos preparado aqui, ó. Eu criei uma div chamada teste com uma string hello world, né? Para quem está habituado com programação, é uma string de padrão de teste. Vamos colocar aqui, ó, debug, e um segundo argumento aqui para o console.log vai ser o $. Esse $, é o seguinte, né? A variável de cifrão. A variável não, o símbolo de cifrão. O objeto do jQuery é jogado dentro desse $, para facilitar a nossa sintaxe. Se eu quiser utilizar, eu posso utilizar dessa forma aqui também. O jQuery com Q maiúsculo. Mas para que o nosso código fique mais enxuto ainda, eu vou colocar dentro do $, que é um objeto que já por padrão é iniciado. O ID do nosso elemento que eu criei é teste, ou seja, hashtag teste, assim como é feito no CSS, né? Debug e na frente dele o objeto que está nessa div. Vamos aqui na nossa página e temos aqui, ó, um debug e na frente dele o elemento, que é uma referência ao elemento da div lá mesmo. Ou seja, no JavaScript convencional, a gente teria que escrever aqui, ó, document.getElementById teste. No jQuery, como é que fica? Cifrão, hashtag teste. Estão vendo aqui o tamanho e a diferença do nosso elemento? E ele também tem algumas facilidades, como por exemplo, poder pegar por estilo e tudo mais. É claro que isso já tem no nosso Vanilla JavaScript, né, que é o nosso JavaScript convencional sem nenhum plugin instalado,
Mas o jQuery traz outras funcionalidades muito bacanas, como por exemplo animações e tudo mais. Vamos fazer aqui um botão e nele clique me. E nele eu vou colocar uma animação para exibir o nosso elemento aqui do nosso Hello World. Primeiramente eu vou ocultar o nosso Hello World, né? E para ocultar, o jQuery traz funções bacanas, como por exemplo aqui, ó, test.hide. Opa, perdão, é fora aqui do objeto, test.hide. É uma função padrão do jQuery. Vamos ver o que acontece nesse caso aqui. Olha só, viu que a div sumiu? Por que ela sumiu? Porque essa função .hide, ela vai lá no CSS e coloca aquele display none, né? Aí eu vou colocar aqui no onClick deste botão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, variável test.show. E o que vai acontecer? Nosso elemento está oculto. Quando eu clico, ele mostra a nossa div, né? Só que eu clico novamente, o que acontece, né? Nada, né? Eu só clico uma vez para mostrar e o botão ele ficou sem funcionalidade, né? Se eu vier aqui e colocar .toggle, olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar. Se eu clico novamente, ele vai ocultar. Ou seja, o toggle é como se fosse um interruptor de liga e desliga, entendeu? Não é bacana o jQuery? O jQuery ele tem muitas funcionalidades dessa forma. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, como por exemplo, jQuery animate. Aqui, vamos fazer uma brincadeirinha aqui com opacidade, né? Aqui, a função fade to. Essa função fade to, o que ela faz? Você clica, ou na ação que você colocar, no caso, você pode trocar a opacidade de um elemento. Aqui, ó. Isso é um exemplo da documentação oficial do jQuery, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou colocar um fade to devagarzinho. E o que ele vai fazer? Ele vai trocar a opacidade do nosso elemento para outra, né? Já dá até para usar esse exemplo aqui, ó. Como no final ele tem uma função de callback, eu não vou utilizar essa função. Vou fazer só de uma forma bem simplificada. Aqui, no clique do botão, eu vou colocar aqui. Vou dar um fade to 50% de opacidade. Aqui, como eu estou utilizando aspas duplas, eu tenho que colocar aspas simples no código de dentro. Ou seja, o elemento por padrão, ele tem uma opacidade de valor 1. Esse valor vai de 0 a 1. Se eu colocar 0.5, é a metade de 1, né? Ou seja, vai ser 50% da nossa opacidade. Só vou remover esse hide aqui, porque senão o nosso elemento não vai estar aparecendo na tela. Opa, perdão aqui, por estar utilizando o notebook. Apertei um botão errado aqui, minutinho. Aqui, beleza. Vamos atualizar a nossa página. O Hello World está aparecendo aqui. Vou remover o console um momento. Viu? Como o texto está pequeno, ficou um pouquinho ruim, né? Eu vou colocar aqui, ó. Vou aqui no Pixam. Beleza, eu quero uma foto de 500, tamanho 500. Aqui, o Pixam é um site que é um lorem ipsum de fotos. Vou criar aqui, ó, um elemento img, onde o source é isso daí. Eu vou colocar o id test na imagem. Aqui. Aí vai dar pra gente ver melhor a diferença de opacidade, né? Aqui. Tá aqui a nossa imagem, no clique-me, a opacidade dela diminuiu. Agora vamos colocar aqui o 0 para a imagem praticamente sumir, né? Praticamente não, ela vai ficar com opacidade 0, vai sumir, ó. Ela sumiu. Bacana, né? E com o jQuery a gente tem uma infinidade de possibilidades, como por exemplo os carrosséis que eu já falei, como por exemplo também um calendário, que é um calendário que eu gosto bastante de utilizar nos meus projetos, que chama Full Calendar, e ele é feito todo em jQuery. Aqui, ó, esse calendário que lembra muito o calendário da Google, né? Tá vendo? Com o jQuery você abre possibilidade para muitas ferramentas prontas da comunidade, né? Como o jQuery era algo que a gente vai ter muita coisa para falar, eu fiz essa aulinha básica aqui, introdutória, falando sobre o que é jQuery e quais são as possibilidades. Na nossa próxima aula, vamos colocar um carrossel para funcionar no nosso site. Porque a gente quer o quê? Quer fazer um site simples, que no final seja um site
apesar de simples, um site bonito e navegável. Ou seja, um site com navegador vai ficar bem bacana, não é mesmo? Então jQuery será uma aula quebrada em partes, né? Aguardem semana que vem a parte 2. Tive uns probleminhas com a minha garganta semana passada, por isso não tivemos vídeo, mas agora já sarei. Um forte abraço e fui! Olá pessoal, sou eu aqui, o Amauri, que aparece sempre no final dos vídeos. Só lembrando para que vocês, caso não sejam inscritos, se inscrevam no canal e, se possível, dê um joinha aí para que o nosso vídeo seja indexado como algo de qualidade e algo relevante. Agradeço muito a todo mundo que está se inscrevendo. Não se esqueça de olhar no nosso GitHub na descrição, onde você vai poder acompanhar todo o andamento do projeto, ver o código, clonar o código para sua máquina e tudo mais. Um forte abraço e fui!